Olá, esta é a aula número 4 para os alunos do segundo ano do ensino médio. Eu fiz o seguinte, né? Semana passada eu não postei as aulas porque a escola estava toda voltada para os projetos extracurriculares, né? E a parte pedagógica teve que dar um brequezinho. A gente teve até algumas aulas presenciais, mas não foi é, total assim tal, porque a gente estava preocupado com outros projetos, tá? E aí, essa semana eu vou postar uma parte do que a gente fez durante as aulas presenciais e na semana que vem, o pós-feriado, eu posto o restante até o final do bimestre. Então, o que, que eu fiz? Eu preparei uma lista, né, que eu coloquei como uma lista preparatória, para a gente poder dar um fechamento ao bimestre, sempre tendo como referência as aulas do Centro de Mídia, não é? E dar um aprofundamento aqui nos temas para a gente poder se preparar para a AP. Provavelmente vai ter a AP, não está confirmado ainda, né? Mas tem já um zoom aí para a AP. Eu selecionei alguns temas porque o quarto bimestre é muito curto e tem alguns temas que com o Centro de Mídia você vai conseguir contemplar, né? Então tem que ter esse paralelo entre as aulas presenciais e o centro de mídia, haja vista que a gente está em revezamento também, né? Por isso que vocês terão tempo para fazer as atividades também do centro de mídia, tá? Na aula de hoje nós vamos fazer 3 exercícios, eu postei essa lista lá no Classroom para vocês, né, com alguns temas que eu selecionei que eu acho pertinente para tá trabalhando aí com vocês, tendo em vista a AP, mas algumas questões também eu coloquei do Enem e sempre como a gente sempre faz. Então vamos lá. No sistema de numeração decimal existem 9.000 números com 4 algarismos, dos quais 1.000 são o menor, né? O menor deles, e 9.999 o maior. Tá? Então, dentro do intervalo, ele deu esses valores aí. Repara uma coisa importante, né? Que a gente já vai explicando a questão. No caso, eu não posso usar o zero no primeiro dígito. Por quê? Porque ele deu esse intervalo começando do 1.000. Então eu não posso escrever o número, por exemplo, 990, usando o zero como primeiro, tá? Não posso fazer isso pelo que ele deu. Ele deu só esse intervalo aí. E os 4 dígitos, 4 algarismos. Lembrando que é de 0 a 9. Entre esses 9.000 números, muitos deles não possuem algarismos repetidos, ou seja, eu não posso repetir o mesmo número, né? Ele deu alguns exemplos. O número 1.025 não repete nem um dígito, né? Não aparece o 5 duas vezes, o 0 duas vezes. O número 2.149 também não repete nenhum dígito. O número 4.582 ou o número 9.760, tá? Desses números, nenhum repete. Quantos números de 4 algarismos distintos, ou seja, diferentes, possuem em o nosso sistema de numeração? Então ele quer o sistema inteiro tem bastante algarismos, né? E se eu considerar as repetições dá 10.000 combinações. Só que ele colocou de algarismos distintos, então vai diminuir um pouco o número de combinações porque ele colocou uma restrição. Ele, como eu digo, o exercício, tá? Bom, eu coloquei os traços aí para a gente poder analisar. E dentro dessas análises, nós vamos fazer o número de combinações dentro desse intervalo, de 1.000 até 9.999, que dá 9.000 números, igual ele falou lá, né? Os 10.000 que eu fiz é fácil de fazer, excluiu 1.000 do intervalo, então fica 10.000 no total, 9.000 mais 1.000, né? E a gente vai analisar. Primeiro, com cada dígito, né? O primeiro dígito, ele de 0 a 9 são 10, mas eu não posso usar o 0 no primeiro dígito porque foge do intervalo que o exercício propôs, né? Então eu não posso usar o 0, de 0 a 9 tem 10, tirando 1, sobra 9. Então tem 9 possibilidades para o primeiro dígito. No segundo dígito, eu posso usar o 0. Até o primeiro exemplo que ele deu, 1.025, né? Eu posso usar o 0 no segundo dígito.
Porém, como são algarismos diferentes, então eu não posso utilizar o mesmo número que eu usei no primeiro dígito. Por exemplo, o número 1025, que foi dado no exemplo, se eu usar 1 no primeiro dígito, eu não posso usar no segundo. Então, são 0 a 9, são 10 possibilidades, tirando da primeira, que o primeiro dígito eu vou usar um número, obviamente, né? Então, sobra 9 para o segundo dígito, certo? Por isso que o 9 aparece duas vezes. No primeiro eu não posso usar o 0, no segundo eu posso usar o 0, então volta os 10, fica 9 possibilidades. Para o terceiro dígito, se eu usar um número no primeiro, um número no segundo, eu não posso usar o mesmo número no terceiro, porque são algarismos diferentes, não é? Então são 10, tira duas possibilidades para o terceiro dígito, sobram 8 possibilidades. E o último dígito, que é o dígito aí da unidade, eu tenho 10 possibilidades, certo? Tirando o primeiro, segundo e terceiro que já foi usado, 10 tira 3, sobra 7 possibilidades. Tranquilo? Essa é a interpretação do exercício. Aí você vai multiplicar, usando o princípio multiplicativo de contagem, para ver o número de combinações. Quem for fazer sem a calculadora, pode fazer o seguinte, faz 9 vezes 9, que é igual a 81, 8 vezes 7, que é igual a 56, multiplica 81 vezes 56, dá um número de combinações. Quem for fazer com a calculadora, só fazer 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7, acabou o problema, tá? O exercício 2, do Enem de 2019. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio do seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar posicionada, né, na posição 0 e 1. Então eu posso fazer combinações só usando 0 e 1, que esse sistema a gente chama de sistema binário, que é o sistema usado pelas máquinas para trocar informações, é o sistema binário, tá? Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. Então, nesta situação dessa chave seletora, eu posso selecionar, por exemplo, uma combinação 0110 ou 1011. É isso que ele está falando, tá? E aí faz a conexão do computador com o rádio, tá? Mais ou menos como se fosse o sistema Bluetooth que a gente está acostumado a usar. Só que o Bluetooth não precisa gerar frequência, né? A quantidade de frequências diferente que esse aparelho pode transmitir é determinada por, aí tá lá o número de combinações aí e tal. Bom, essa não é das mais difíceis, coloquei usando o método dos traços que a gente está fazendo já algumas aulas, né? São 4 traços e eu vou analisar as combinações possíveis. Como pode usar de 0 a 1 e não estabeleceu nenhuma restrição, então para cada dígito eu tenho duas possibilidades, porque é só de 0 e 1, não é de 0 a 9 igual o sistema decimal, é um sistema binário. Então duas possibilidades para o primeiro, duas para o segundo, duas para o terceiro, duas para o quarto dígito. E como que eu faço para calcular o número de combinações? Multiplico tudo, aí vai dar o número de possibilidades, tá bom? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 já vai dar o número de combinações. Agora o exercício número 3, desses que eu selecionei para hoje, é o mais difícil e é o último também que nós vamos fazer hoje, tá? Um hotel tem 3 andares, primeiro, segundo e terceiro andar, e está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 até 399. De 100 até 399 dá 300 possibilidades, não é? Porque tirou as 100 primeiras, então fica de 100 até o 399. E aí são 3 andares dividido para 3, né? A gente chega que cada quarto tem no máximo 100, cada andar tem no máximo 100 combinações, certo? Que é o que está aí no texto. E cada um terá o seu número afixado à porta. Então vai ter uma combinação lá com o número fixado na porta com 3 dígitos. Cada número será composto por peças individuais, cada um simbolizando um único algarismo. O número de casa e apartamento geralmente é assim, você tem as peças, você vai montando os números, cada um com um dígito, tá? Qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2? Necessárias para identificar o número de todos os quartos. Então, o total são 300 combinações, só que ele quer saber só com o número 2, tá?
não quer saber com as outras, certo? Perceba que as alternativas a gente tem um número muito menor de combinações. Bom, antes de calcular as combinações, né, eu resolvi fazer um pouquinho, uma introdução só para vocês entenderem como é que é o comportamento. Obviamente, para quem não está acostumado com apartamento, esse tipo de coisa, é um pouquinho mais difícil, ou quem nunca prestou atenção nessas possibilidades. Aí está aí a matemática para abrir um pouco as possibilidades de interpretação do mundo. Bom, o primeiro andar, uma combinação válida é essa, né? E a gente percebe o seguinte, que o primeiro andar sempre vai iniciar com 1. Qualquer número que eu colocar vai iniciar com 1, tá? E aí, uma das possibilidades é o número 112, para identificar o primeiro andar, tá? No segundo andar, qualquer número que eu colocar tem que começar com 2. Um exemplo é o 205, com 3 dígitos, igual a gente viu no exercício. E o terceiro andar, o número 312, tá? São possibilidades aí só para a gente entender. Então, o número tem que começar com 3 sempre para estar no terceiro andar. Aí o que acontece? Ele quer que a gente calcule o número de combinações só com o número 2. Então eu separei, primeiro analisando com o número 2 na unidade, ou o número 2 na dezena, ou o número 2 na centena. E aí a gente vai calculando as combinações para todos os quartos, né? Do primeiro ao segundo, ao terceiro andar. Com o número 2 vindo na unidade, eu vou fazer só com o primeiro andar, só para vocês entenderem, porque aí depois a gente multiplica por 3, né? Que são 3 andares, vai dar mais combinações. Então, essas seriam as possibilidades. Ó, o número 102, com 2 na unidade, é a primeira possibilidade. O número 112, o número 132, aí depois 142, 152. Por que eu estou fazendo isso? Com o número 1 é fixo, né? Porque ele vai identificar o primeiro andar. E como o 2 ele tem que aparecer na unidade, então não posso mudar. O único número que pode mudar é o da dezena. Então vai de 0, 1, 2, 3, até chegar no 9, que é o 192. Com isso, nós temos quantas combinações para o primeiro andar? Com o número 2 na unidade. São 10, de 0 a 9 são 10, não é? Como são 3 andares, então a gente vai multiplicar 3 vezes 10. Por quê? 10 para o primeiro andar, 10 para o segundo, 10 para o terceiro. 3 vezes 10 vai dar um número de combinações com o número 2 na unidade. A segunda possibilidade, tá? Que é o número 2 aparecendo na dezena. Então ele só pode aparecer na dezena. Vou fazer com o primeiro andar, tem que começar com 1, e os números da unidade que serão trocados, né? Porque ele só quer que analise com o número 2, tá? Nas possibilidades possíveis aí. Bom, então eu coloquei do primeiro ao último, ó, o número 1 para identificar o primeiro andar, igual a gente viu no começo, o 2 na dezena sempre, e o que pode mudar vai ser os da unidade, de 0 a 9 também, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A mesma possibilidade da parte de cima que a gente fez, né? São 10 combinações, porque de 0 a 9 vai dar 10. Como são 3 andares, porque eu coloquei só os do primeiro, né? Poderia colocar com 220, 221, 222 e tal, assim vai. Então a gente vai multiplicar por 3, fica mais fácil, né? Do que fazer todos, né? Então dá 10, 3 vezes 10, tá? E a última possibilidade, que é o número 2 aparecer na centena. E aí eu coloquei todas elas aí. Vai ser um pouco maior. Por quê? Porque essas combinações seria só para o segundo andar, não é? Não, a gente não vai multiplicar por 3, porque acabamos de explicar no começo do exercício. O número 2 é identificar o andar. Então, se ele apareceu na centena, ele sempre vai ter uma combinação para o segundo andar. Então, não vou multiplicar por 3 igual a gente fez nos outros, porque a combinação que eu fiz para vocês no começo poderia ser replicada para os outros andares, mas nesse caso não. Então, a menor combinação seria o 200, que é 200, depois 201, 203, eu pulei o 2 ainda, mas 203, e até o 299, tá? De 0 até 999, eu tenho quantas combinações? Eu tenho 100 combinações. Mas nesse caso, eu não vou multiplicar por 3. Porque esse conjunto de dados aí que a gente está analisando só serve para o segundo andar. Não serve nem para o primeiro e nem para o terceiro. Por exemplo, eu não posso colocar um número começando com 2 no
primeiro andar e nem no terceiro. Então seriam só 100 combinações para essa última nomenclatura aí dos números, tá? Aí o que nós vamos fazer? Agora nós vamos analisar o total, porque ele quer que a gente responda ao total. Como o número 2 pode aparecer na unidade, ou na dezena, ou na centena, então nós não vamos usar o princípio multiplicativo para responder essa questão. Nós vamos usar o princípio aditivo, porque igual que a gente viu nas aulas, se não lembra, retoma os exemplos lá, né? A gente tem que usar o ou, né, numa soma, que é uma situação ou outra. Então você vai calcular o número 3 vezes 10 quanto que dá, 3 vezes 10 quanto que dá novamente, e o 100 você vai somar todas as possibilidades, porque quando aparece o ou, nos princípios multiplicativos de contagem, a gente soma os números de possibilidades, tá bom? Então faz a soma dos resultados, aí já vai dar a resposta. Então é isso para a aula de hoje, né? Aí faça os exercícios, não deixe acumular, faça as aulas do centro de mídia, para que não tenha nenhum perigo na nota do quarto bimestre, tá bom? Um abraço a todos, até!